Livre para todos os públicos. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual, no ar, Papo com Zé Trajano, do dia 10 de novembro, terça-feira, um dia para lá de tumultuado por causa da suspensão, né, dos testes da vacina chinesa Coronavac por parte da Anvisa. É um assunto que ganhou as redes sociais, ganhou o Congresso, ganhou conversa de todo mundo, por todo mundo anda, porque se trata de uma coisa muito absurda o que vem acontecendo. E carregada também pelos discursos, pelas manifestações do capitão Corona, que politiza essa suspensão, coloca a Anvisa sob suspeita e continua travando essa disputa política no momento em que mais de 160 mil brasileiros morrem por causa da Covid-19 e trava essa briga política em meio à pandemia com o governador engomadinho aqui de São Paulo. A última dele, que eu estou vendo agora aqui, eu achei que ele já tinha dito tudo, mas depois de ele comemorar a morte, né, do voluntário, que teve o voluntário que morreu, depois se descobriu que foi suicídio e que não tem nada a ver com os testes que estão sendo realizados aqui com a vacina chinesa, junto ao Instituto Butantan, depois que ele comemorou, que é um absurdo, deveria ser motivo até de impeachment, né? Como é que tem um sujeito desse na presidência num país como o Brasil? Mas a última dele foi agora a torcida brasileira. Olha só. O ex-presidente, antes fosse, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que é preciso enfrentar a pandemia do novo coronavírus de peito aberto e que o Brasil tem que deixar de ser um país de maricas, numa referência pejorativa ao receio que a Covid-19, que já matou mais de 162 mil brasileiros, infectou 5.670.000 brasileiros. Tudo agora é pandemia, disse ele. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer um dia. Não adianta fugir disso. Tem que deixar de ser um país de maricas, pô, disse o presidente numa cerimônia do Palácio do Planalto, para acrescentar em seguida. Olha que prato cheio para a imprensa, prato cheio para a urubuzada que está ali atrás. O evento sobre a retomada do turismo no país. Quer dizer, é um desclassificado, né? É um desclassificado, é uma coisa horrorosa, num momento tão delicado, de tantas mortes, tantas pessoas infectadas. E essa confusão entre o Instituto Butantan e a Anvisa faz parte e é alimentada pelo capitão Corona. Na verdade, o Instituto Butantan diz que comunicou à Anvisa. A Anvisa disse que não recebeu porque houve um problema de invasão dos hackers lá no seu sistema e que acabou que as informações do Instituto Butantan não eram precisas, eram incompletas. Ora bolas, vem cá, se eram incompletas e imprecisas, por que não pediu mais detalhes para o Instituto Butantan? Por que saiu divulgando isso e amedrontando as pessoas, criando uma imagem negativa dessa vacina? Se já havia um comportamento alimentado pelo capitão Corona, contra a vacina chinesa, agora vai aumentar, porque a desconfiança vai aumentar, porque morreu um voluntário, só que suicidou-se, infelizmente, um jovem de 33 anos, que não tem nada a ver com isso, nada a ver com a aplicação da vacina. Mas em meio a tanta confusão e tanta notícia ruim, tem notícia boa, porque a Pfizer a vacina da multinacional Pfizer pode chegar em março para populações vulneráveis, o que seria uma maravilha, uma maravilha. Vamos falar também, outro assunto muito falado sobre
a posse, né, do Rogério Ceni, novo treinador de clube de regatas do Flamengo, né? O Abel Braga, que volta a dirigir o Internacional, são técnicos que assumem no lugar de técnicos estrangeiros. O Rogério no lugar do catalão Domi e o Abel no lugar do argentino Cudê. Vamos homenagear aqui também Miriam Makeba, grande cantora, morreu há 12 anos. Meu grande amigo, que se foi, ator, Joel Barcelos, que morreu há 2 anos. Você pode participar no 11 992 030506, tá? Eu separei aqui também, para falar desse assunto da... Eu sempre gosto de separar, como eu falo, artigos, colunas, blogs de gente que eu respeito, que escreve bem, que tem o que acrescentar. Por eu separei aqui do nosso querido jornalista, baita jornalista, Ricardo Couto. Ele fala: morte de voluntários da vacina não foi suicídio, mais uma que o... Não foi suicídio. Volta. Morte de voluntário foi suicídio. Mais uma que Bolsonaro perde. Porque ele falou: ganhei do Dória, diz o Couto. Mais uma que Jair Bolsonaro ganha, entre aspas, comentou o presidente ao compartilhar com um devoto a notícia sobre a suspensão da Anvisa do teste do Coronavac após a morte de um voluntário. Morte, invalidez, anomalia, essa é a vacina que o Dória queria obrigar todos os paulistanos a tomá-la? O presidente que a vacina já... Muito bem. Bolsonaro agora deu para se referir a ele mesmo na terceira pessoa, como fazia Pelé. Só que, aí continua aqui o Ricardo Couto, mal informado, o presidente mentiu mais uma vez em sua campanha contra a vacina desenvolvida pela chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. No hospício que o país vive confinado, a China, o João Dória e a ciência, vejam vocês, são consideradas inimigos. Vale tudo para combater ao mesmo tempo o comunismo internacional e um possível adversário no caminho da reeleição, o único objetivo do presidente no momento. Mas o voluntário, um rapaz de 35 anos, que se submeteu ao teste do Coronavac, não morreu por causa disso, segundo apurou o UOL e foi divulgado por todos os órgãos de imprensa. Ele cometeu suicídio, como consta no boletim da ocorrência policial e dos exames lá de IML, ok? Vamos lá. O laboratório, o Sinovac chinês, diz que confia plenamente na segurança da vacina. A CONEP, Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, recomendou que os testes devam prosseguir. A comissão foi informada também sobre a morte do voluntário, mas não viu motivos para a Anvisa interromper a pesquisa. Testes como essa vacina precisam ser aprovadas pela Anvisa e também pela CONEP, que recomenda que os testes sejam continuados. Reações à Anvisa. Vamos lá. Flávio Dino, querido governador do Maranhão. 163 mil mortos e Bolsonaro fala que ganhou. Qual a vitória? O atraso de uma possível vacina? Bolsonaro continua a ser o maior aliado do coronavírus no nosso país, disse o Flávio Dino. Boulos, candidato à Prefeitura de São Paulo. O conflito entre Bolsonaro e Dória sobre a vacina do Instituto Butantan revela a miséria moral de quem só pensa em 2022. É vergonhoso transformar a vacina em palanque eleitoral. A maior crise da nossa geração é uma questão humanitária. Tem um comentário muito bom também do Otávio Guedes, comentarista da Globo News, que eu recolhi aqui. O presidente Jair Bolsonaro está comemorando a morte. Repito, a morte de um voluntário. Ele acordou feliz com a morte, repito, a morte de um jovem de 33 anos. Para Luiz Nassif, companheiro também, excelente jornalista, as explicações do Butantan mostram que o vazamento de informações pela Anvisa foi político e foi criminoso por espalhar o pânico e atrapalhar pesquisas fundamentais para o desenvolvimento da vacina. Os presidentes da Anvisa, esse é amigão do Capitão Corona, e da República, têm que responder criminalmente, defendeu o
na CIF. O do Bolsonaro, de manhã, disse que foi homicídio, agora não fala mais nada, né? Porque agora viram que foi suicídio e tal. Vamos em frente. Vamos em frente, ver o que nosso pessoal se manifesta aqui, porque são assuntos muito delicados. Megalomania, Bolsonaro acho que vai ser o melhor presidente do mundo. Juarez e o filho Pedrão. Capitão Corona genocida comemora a decisão da farsante Anvisa e a morte do voluntário. Mais um crime de responsabilidade do presidente. O André Cruz de Santanópolis, acabei de assistir o pronunciamento do Bozo, ele está louco. Isso que ele fala que não podemos ser um país de marica, temos que enfrentar de peito aberto. Que negócio é esse de Covid? Diz que tem... não entendi aqui. O Mário Capoeira do Bexiga, se o Bozo acha que é um exemplo de homem, então faça questão de ser marica. Beto, Bahia, Salvador, Capitão Corona quer ver o povo se lascar. Absurdo. A boa notícia que eu já dei no início do programa, depois de tanta coisa ruim, tanta declaração absurda, nojenta, asquerosa desse presidente do Capitão Corona, né? Essa última agora de marica, essa de comemorar, festejar a morte de um voluntário, isso é inacreditável. Tem a notícia boa da Pfizer, né? Que pode começar a ser aplicada em pessoas vulneráveis a partir de março de 2021. A Organização Mundial da Saúde acredita que possa ser verdade. A entidade se baseia nos resultados preliminares dos testes com a vacina multinacional Pfizer. O relatório apresentado durante a Assembleia da OMS sustenta que a vacina é 90% eficaz contra o vírus. A Organização Mundial de Saúde ficou muito otimista com o resultado desses testes. Tá? Muito bem. Ontem eu falei de Torquato Neto. Grande poeta piauiense, grande letrista da música popular, um dos ícones da Tropicália. Falei porque faria 76 anos dele, do nascimento de Torquato Neto ontem. Só que hoje nós vamos falar dele de novo, porque está fazendo 48 anos, é isso? Da morte, do suicídio do grande Torquato Neto. Foi parceiro do Gilberto Gil, do Caetano, do Macalé, do Melodia, do Edu Lobo, fez letras magníficas para todos eles. Vamos ver e ouvir uma das canções mais famosas do Torquato Neto, dele e do Caetano, na voz da queridíssima Gal Costa, Mamãe Coragem. Vamos lá. Mamãe, mamãe, não chore, a vida é assim mesmo, eu fui embora. Mamãe, mamãe, não chore, eu nunca mais vou voltar por aí. Mamãe, mamãe, não chore, a vida é assim mesmo, eu quero mesmo, é isso aqui. Mamãe, mamãe, não chore, pegue uns panos pra lavar, leia um romance, veja as contas do mercado, pague as prestações. Tá aí. Grande Gal Costa, estamos homenageando, lembrando, né, do saudoso Torquato Neto, piauiense, que se matou aos 48 anos, quando tinha apenas 28 anos. Dois assuntos também me chamam muito a atenção, separei aqui, sobre a morte, né, da Marina Arcote. Ciclista, preocupada com o transporte urbano, teve uma tese na USP sobre isso, né, pesquisadora de 28 anos que foi vítima de um acidente de trânsito aqui perto da Avenida Sumaré. O sujeito que atropelou e não deu assistência, que se mandou, né, não a socorreu, se apresentou hoje, mas tem um número aqui que eu fiquei muito surpreso negativamente, que mostra aqui como os ciclistas são perseguidos, são vítimas de violência no trânsito brasileiro. Por ano, mais de 800 ciclistas morrem em colisões no nosso trânsito em todo o país. Mais de 800 ciclistas morrem por ano aqui no Brasil. Esse é um dos assuntos que eu separei aqui. Outro que eu separei também aqui é o apagão no Amapá. Chegou o 8º dia do apagão e a população ainda sofre muito com tudo. Falta de luz, falta de água, hospitais com problemas de realizar cirurgias.
havia uma promessa que tudo seria restabelecido e pelo andar da carruagem só no próximo fim de semana. Só que há uma, que eu até vou ler para vocês, aquela empresa espanhola que ganhou um prazo definido pela justiça para a solução do problema terminar na terça-feira, tá? E até pelo jeito não vai resolver e vamos ver o que vai acontecer. Será que vai pagar só a multa e vai ficar por isso mesmo? Uma multa de 15 milhões, sei lá o que e tal. Vamos ver, a situação no Amapá é trágica e tem aqui, um garoto leva tiro de borracha da PM e perde a visão num protesto no Amapá. Quer dizer, as pessoas vão para a rua protestar sobre essa tragédia que está se abatendo sobre o Estado e ainda um garoto leva um tiro e perde a visão num protesto. Vamos lá. E tem uma outra também que é inacreditável. O russomano, que está despencando nas pesquisas, estava lá, e como sempre, é um cavalo paraguaio. Se você conhece algum cavalo paraguaio, leia-se Celso Russomano. Todas as vezes é assim. Saiu lá em cima, como sempre, foi derretendo, derreteu quase que completamente. Agora entrou na justiça e conseguiu impedir na justiça a divulgação da pesquisa Datafolha, que deveria estar saindo agora. Não sei se conseguiram caçar essa liminar que ele conseguiu, mas também esse juiz que deu a vitória tem uma censura, né? Pedida pelo Celso Russomano. Deixa eu ver aqui. A Justiça Eleitoral censurou a publicação da pesquisa Datafolha. A Datafolha irá recorrer. O juiz eleitoral Marco Antônio Martim Vargas. Parabéns pela censura exercida pelo senhor doutor Marco Antônio Martim Vargas. É o medo de ser divulgado como ele está derretendo. Vamos falar do Catarse? Você pode entrar no catarse.me/TVT e nos ajudar a contribuir. Contribuindo com R$35 ou mais, você ganha desconto por mês, né? Nas lojas do Armazém do Campo do MST, que eu já falei que tem produtos sem agrotóxicos, muito legal. E você ajuda o jornalismo aqui da Rádio Brasil Atual e da TVT. Vamos lá, vamos falar dos números da pandemia. A pandemia está hoje na ordem do dia. Há 8 meses que nós estamos vivendo essa situação. E quando a gente pensa que vai haver uma tomada de consciência por parte das autoridades, aqui coisa nenhuma. Esse Capitão Corona é um desvairado, sai comemorando a morte de um voluntário, diz que é um país de maricas, que acha que todo mundo só fala em pandemia. Falar em quê? Bom, eu ia dizer, qualquer dia eu vou dizer uma coisa aqui que vai entrar, vai ser difícil. Porque é difícil segurar às vezes. O número de mortes pela Covid subiu para 162.672 óbitos. Total de pessoas infectadas, 5.679.000. 4 estados divulgaram informações incompletas. São Paulo, Rio, Minas Gerais e o Amapá, então, não está divulgando com essa confusão toda do Amapá. 4 estados tiveram alta na média de mortes. Santa Catarina, que continua, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte. E 9 estados, mais o Distrito Federal, ainda bem a taxa de mortalidade caiu. Vamos falar de Miriam Makeba, sul-africana, cantora, fez um sucesso extraordinário mundo afora. Foi uma voz importante na luta pelos direitos humanos e contra o apartheid. Ela nasceu em Joanesburgo em 4 de março de 1932 e morreu em 10 de novembro de 2008, aos 76 anos. Ela foi premiada internacionalmente, e tinha um brasileiro que se apresentava no grupo dela, o grande e saudoso músico Sivuca, que tocava violão e acordeon no conjunto que acompanhava a saudosa e grande Miriam Makeba. Para relembrar o maior sucesso dela, você parou, o sucesso internacional, o famoso Pata Pata. Vamos lá.
Tá aí, Miriam Makeba. César de Salvador, cada dia que passa tristeza por ver o Brasil descendo a ladeira me leva ao mundo da derrota. Não é possível tanta mentira e tanta armação. Triste Brasil. A Márcia, também de Salvador. Preciso urgentemente colocar uma bolsa de colostomia na cabeça do Capitão Corona. Orlando do Tatuapé. Mia Couto, escritor, diz que quando encurralados chamamos os monstros para nos salvar. A Maria, aqui de São Bernardo do Campo, assistindo você todos os dias. Fala oi pro meu marido palmeirense, Marcos Aurélio Rui. Obrigada. E o Paulo Mato Grosso, lá de Salvador, também está indignado. Olha só que notícia, parece que nós estamos brincando. Não pode falar em pandemia, né, Capitão Corona, né? É um país de maricas, né? A Europa, com a segunda onda, está um problema muito sério. A notícia que chega da Itália agora. A Itália caminha para uma epidemia incontrolável, alerta, vamos dizer, a Anvisa de lá, o principal órgão de saúde lá do país italiano. Vamos lá, vamos falar um pouco de futebol para dar uma aliviada. O Rogério Ceni largou Fortaleza, foi apresentado hoje, diz que vai morar lá no Ninho do Urubu, onde teve o espaço onde morreram aqueles jovens, aliás, jovens que até agora não foram, as famílias não receberam, algumas famílias não receberam indenização, mas tem uma área lá, como se fosse um hotel, ele diz que vai morar lá para conhecer mais internamente o clube, as instalações, o esquema, como tudo funciona. A estreia, veja você, é amanhã, ele não vai estar dirigindo o time, mas em tese sim. Mas na prática não, contra o próprio São Paulo. São Paulo, onde ele é o maior jogador, considerado o maior jogador de São Paulo de todos os tempos, pela Copa do Brasil. Na coletiva, ele falou, entre outras coisas, tinha que falar como dar um jeito na defesa, que é o ponto pior, né, do São Paulo, do Flamengo, que só levava a goleada com o Dome, por isso que chamou o Rogério Ceni. Vamos ver e ouvir. Quando você tem um número desse elevado de gols, 10 gols em 3 jogos, realmente é muito alto, né, o nível de gol sofrido. Nós temos que tentar ajustar com a colaboração de todos, né? Aqui a gente vem para gerar ideias, colocar, né, situações para os atletas. E são eles que vão se encarregar de resolver dentro de campo. Eu sempre falo que o atleta é o mais importante, é o grande astro. Nós estamos aqui para arrumar alguma solução para que eles executem dentro de campo, mas te garanto que não é um problema único de uma peça quando você toma 10 gols em 3 jogos. Ao contrário de muita gente que critica ele ter largado o Fortaleza para assumir o Flamengo, eu não critico. Eu acho que chegou para, apesar de ele ter prometido ficar até o final do contrato com o Fortaleza, ser convidado pelo Flamengo, time da maior torcida do Brasil, ricos, craques, não sei o quê, que pode disputar o Mundial, ganhar Libertadores, brasileiro, sei lá o quê, era a hora, chegou a hora dele, tinha que ir, pediu desculpa da torcida do Fortaleza, e agora vamos ver se ele realmente vai dar conta do recado. Desejo boa sorte para ele. O Abel assumiu no Internacional, time que ele já levou ao título mundial. Eu tinha uma música aqui do Edu Krieger, Coloco Amanhã, que já lembrei do meu querido Joel Barcelos, que morreu com 82 anos, há 2 anos, grande ator, mas vou pular para falar do momento cobrança. Faz hoje 972 dias da morte, da execução de Marielle Anderson e até agora nada. Não sabemos quem mandou matar, por que mataram Marielle Anderson. Foi em 14 de março de 2018. Não sabemos também o resultado da perícia que foi realizada nos 13 celulares do ex-capitão miliciano Adriano da Nóbrega, tá? E o porteiro do condomínio lá Vivendas da Barra, onde morava o ex-capitão, filhos e alguns milicianos. Sumiu, se pirulitou, ninguém sabe mais dele. Gente, aliás, houve um crime lá no Rio de Janeiro hoje, né? Há uma disputa daqueles herdeiros do Castor de Andrade, digna de cinema. Tem o Rogério Andrade, sobrinho, outro, o Fernando Inácio, que foi assassinado, que era genro. Pessoal no alto de um lugar, parecia com fuzis, parecia morte do Kennedy. É um negócio incrível como esse pessoal da milícia, dos grandes bandidos do Rio de Janeiro, tem uma estrutura pesada para eliminar as pessoas. E se eliminar um ao outro, né? Gente, eu vou terminando por aqui, tá?
colocando meu amigo Zé Renato para interpretar Chão de Estrelas do Silvio Caldas. Zé Renato é um dos maiores cantores da música popular brasileira. Ele cantou na casa dele Chão de Estrelas em homenagem ao querido Lan, cartunista, desenhista, que se foi essa semana, né? O Lan. E o Lan era muito amigo do pai dele, jornalista, Simão de Montalverne, que era torcedor do América, assim como eu. Então, em homenagem ao pai, que já morreu faz tempo, e ao Lan, que era amigo do pai e morreu recentemente, ele sabia que os dois adoravam Silvio Caldas, interpretou em homenagem aos dois da sua casa Chão de Estrelas. Com o querido amigo Zé Renato interpretando Chão de Estrelas, o papo com o Zé chega ao fim e você fica na sequência com o seu jornal, que vai falar muito mais dessa loucura toda da suspensão dos testes do Covid-19, da vacina chinesa, tá? Por parte da Anvisa. Um abraço e até amanhã. Minha vida era um palco iluminado. Eu vivia vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões, cheio dos risos falsos da alegria. Andei cantando a minha fantasia entre as palmas febris dos corações. Barracão lá no Morro do Salgueiro tinha um cantar alegre de um viveiro. Foste a sonoridade que acabou. E hoje, quando do sol a claridade forma o meu barracão, sinto saudade da mulher pomba rola que fumou. Nossas roupas comuns dependuradas na corda, qual bandeiras agitadas, parecia um estranho festival.